Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. Nesse vídeo, daremos continuidade à explicação do tema Os Nutrientes, classificando esses nutrientes com relação à função realizada por cada um deles no nosso corpo, em nosso organismo. Os nutrientes se classificam como construtores ou plásticos, energéticos e reguladores. Os nutrientes construtores são aqueles que vão atuar junto à formação de novas células, ao crescimento do corpo e à substituição de células mortas. Eles ainda podem atuar junto à produção de algumas estruturas celulares, como por exemplo as moléculas de ácido nucleico, DNA e RNA, e também algumas organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias e os lisossomos. Como exemplos de nutrientes que se classificam como construtores, nós temos as proteínas e os lipídios. Com relação aos nutrientes que se classificam como energéticos, nós temos aqueles que vão atuar junto ao nosso corpo, promovendo a formação, a produção de energia no interior de nossas células. Como exemplo, nós temos os carboidratos e os lipídios. Já com relação aos nutrientes que se classificam como reguladores, nós teremos aqueles que vão atuar regulando o funcionamento das nossas células e dos órgãos. Como representantes desse tipo de nutriente, nós temos as vitaminas, como a vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E e K, e também os sais minerais, como o cálcio, o zinco, o ferro, o potássio, o cloro, o flúor, entre outros. Nós temos uma forma que é muito utilizada nas ciências de representar a quantidade necessária que nosso corpo precisa de cada um desses nutrientes junto à nossa dieta alimentar diária, que é através do uso de uma pirâmide alimentar, onde nós vamos ter aqui os alimentos que precisam ser ingeridos em uma concentração mais elevada, em uma quantidade maior, até aqueles que precisam ser ingeridos de uma forma mais reduzida. E isso, é claro, a cada dia. E além de representar também a quantidade de porções que é convenientemente sugerida de ingestão de cada um desses alimentos. Com relação à base da pirâmide alimentar, aqui se encontram reunidos os alimentos que são fornecedores de um certo modo de nutrientes que se classificam como energéticos, aqueles que vão fornecer energia ao nosso corpo através da produção de energia nas nossas células, como o arroz, o pão, a batata, o milho, a mandioca, o cereal, a farinha, a aveia. Então, todos esses alimentos aqui variados, eles precisam ser, de certo modo, introduzidos na nossa dieta, na nossa alimentação, porque eles vão fornecer subsídios para que nosso corpo se mantenha energizado, tenha condições de produzir energia dentro das nossas células. Recomenda-se a ingestão diária de até 6 porções desse tipo de alimento. Em seguida nós temos as verduras, legumes e também as frutas, cuja proposta de ingestão desses alimentos é de 3 porções de verduras e legumes e de 3 porções de frutas diariamente. Esse tipo de alimento aqui, eles nos fornecem, por exemplo, nutrientes que irão se classificar como reguladores, que são fontes de vitaminas e também de sais minerais. Depois nós temos leite e seus derivados, carnes, tanto branca como vermelha, e ovos, feijão e oleaginosas, como por exemplo a soja. A recomendação de ingestão diária desse tipo de alimento é de 3 porções de leite e seus derivados por dia, 1 porção de carne e ovos e também 1 porção de feijão e oleaginosas. Esses alimentos eles se classificam como
construtores, ou seja, aqueles que vão atuar junto à síntese e à formação de novas células e novas estruturas celulares. E lá no topo da pirâmide a gente vai ter aqueles alimentos que precisam ser ingeridos em uma concentração menor, em uma quantidade mais reduzida, que são óleos e gorduras, como por exemplo a manteiga, e açúcares e doces, como por exemplo sobremesas de um modo geral, que são produzidas à base de açúcar industrializado, como o sorvete, o chocolate. Recomenda-se uma única porção diária. Vale lembrar que esses alimentos do topo da pirâmide, eles se classificam como energéticos extra. O que significa dizer que você não precisa obrigatoriamente ingerir eles no seu dia a dia, considerando que você já fez a introdução no seu organismo de outros tipos de alimento que se classificam como energético e que são mais saudáveis. Além de toda a observação que necessariamente precisa ser feita com base na ingestão em quantidades adequadas desse tipo de alimento, desse tipo de nutrientes, vale lembrar a importância da prática diária de atividade física e também da ingestão de água. A prática da atividade física, por exemplo, também junto a uma ingestão em quantidades convenientes desses alimentos, seguindo aqui essas quantidades sugeridas, propostas, a prática da atividade física ela inibe ao desenvolvimento de, por exemplo, uma obesidade e também ao sedentarismo. E a ingestão de água vai atuar de diversas maneiras no nosso corpo, como por exemplo, através da dissolução de substâncias, a regulação da temperatura corporal, dentre outras funções que a água pode promover junto ao nosso corpo. É recomendável a ingestão de 2 até 3 litros de água por dia. Fica a dica para darmos um pouco mais de atenção à nossa postura, ao nosso comportamento ligado à nossa saúde, à promoção da nossa saúde, porque isso pode acabar nos trazendo, de certo modo, uma melhor qualidade de vida. E com saúde não se brinca. Então, vamos nos alimentar de forma coerente, vamos realizar a atividade física no nosso dia a dia e vamos fazer também a ingestão de água para evitar que algumas doenças possam ser acometidas ao nosso corpo. Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, mas estarei à disposição de vocês na plataforma para eventuais dúvidas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!